Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério. Eu queria desejar a vocês que todos sejam muito bem-vindos aqui ao Grupo Espírita Luz e Amor, que é o grupo que recebe a AGE, né, a Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, no seu núcleo de Franca. A gente se reúne aqui nesta casa todo sábado, todo primeiro sábado de cada mês, estudando, fazendo estudos jurídicos, né, à luz do Espiritismo. E hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de tratar de um tema interessante, que é as leis morais e a prática jurídica. Trouxemos aqui um amigo de Barbacena, Minas Gerais, o Luciano Alencar, que vai ser melhor apresentado pelo Tiago, que é o presidente da Associação Jurídico Espírita, né? E eu queria dizer a vocês que não se trata bem de um seminário, tá? O Luciano estava me explicando aqui que todos vão participar todo o tempo, não vai ser só expositivo aqui, vai ser um diálogo mesmo, um bate-papo, onde todos vão poder a todo momento dar a sua opinião, sugestão, né? Então vai ser um estudo muito legal. Como a gente faz nas nossas reuniões aqui, no nosso grupo de estudos. A gente conta com a participação de todo mundo. Eu espero que todos vocês aproveitem bastante, né, essa nossa jornada, que Jesus nos abençoe. E para dar início a esse trabalho, eu queria convidar aqui o nosso irmão Sandro para fazer a prece inicial. Inicialmente, nós agradecemos a presença de todos no 38º mês de Kardec, em parceria com a AGE. Nós estamos trazendo o Luciano Alencar para aprendermos um pouco mais acerca da doutrina espírita, dessa feita à luz dos estudos jurídicos. Nós teremos também o Luciano à noite com a palestra. Nós já deixamos aqui convidados a todos os participantes, todos os nossos companheiros, companheiras, para que à noite nós possamos estudar um pouco mais a respeito da doutrina espírita. Vamos então fazer a abertura da nossa reunião, para não perdermos muito tempo, aproveitarmos ao máximo os nossos estudos. E nós agradecemos a bondade divina e os amigos espirituais que nos inspiram, nos iluminam, que nesta tarde todos nós possamos estar abertos para receber um pouco mais os ensinamentos da nossa linda doutrina espírita, de maneira a compreendermos cada vez mais o porquê nós estamos aqui, o que devemos fazer, quais os nossos compromissos, nossas responsabilidades. Que o nosso bondoso Mestre nos ilumine, nos ampare e que possamos todos nós, em um mesmo clima de harmonia, estudarmos juntos e compreendermos as lições que serão aqui passadas. Bondoso Mestre, estamos em seu nome, iniciando nesta tarde a nossa reunião da segunda semana do 38º mês de Kardec. Que Deus nos ilumine e que o nosso irmão receba todas as inspirações necessárias para dar seguimento ao seu trabalho. Boa tarde a todos. Eu vou rapidamente fazer a apresentação do Luciano. Luciano, nós o conhecemos em outubro de 2010, em Ribeirão Preto, quando estava sendo realizado o primeiro Conjuresp, que foi o primeiro Congresso Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. E ali ele estava com alguns outros companheiros da cidade de Barbacena, uma cidade mineira, a uns 200 quilômetros de Belo Horizonte, onde ele reside, ele trabalha, é advogado, professor universitário, e ele, de 2010 para cá, nossos laços foram sendo estreitados, e em novembro do ano passado, Luciano foi um dos fundadores e é o presidente da Associação Jurídico Espírita de Minas Gerais. Então, é um trabalhador espírita, trabalha no movimento espírita mineiro, nacional, e está também aí imbuído da causa jurídico espírita. Então, hoje é com uma
grande alegria que nós recebemos o Luciano em Franca, especialmente aqui no Grupo Espírita Luz e Amor. E como o Sandro já disse, ele, pela tarde, neste momento, falará conosco sobre uma questão do Espiritismo e também com viés ligado ao direito. À noite falará sobre Kardec, é isso, né, Luciano? E amanhã, pela manhã, também sobre Kardec, a viagem espírita. Então, é com uma grande satisfação, Luciano, que nós passamos a palavra a você e desejamos um bom trabalho. Boa tarde a vocês. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui os companheiros de Franca que tão carinhosamente nos convidaram para nós aqui estarmos nesses 2 dias, no mês de Kardec, conversando sobre diversos assuntos, e o que nos traz aqui nessa tarde é nós fazermos uma correlação entre as leis morais ensinadas pelos Espíritos superiores, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, e a prática jurídica. Porque nós começamos com aquela pergunta que está ali, olha, como aplicar as leis morais em nossas práticas jurídicas? Será possível nós exercermos o nosso trabalho, e nós que somos da área do direito, né, às vezes em carreiras diferentes, mas sempre com o desafio de ajudar na solução dos conflitos e de construir a paz social? Será que é possível construir a paz social a partir das nossas práticas baseadas nas leis morais ensinadas pelos Espíritos superiores? Essa pergunta é a pergunta que será o móvel do nosso trabalho na tarde de hoje. Eu já começo perguntando a vocês, é possível nós aplicarmos as leis morais, as leis naturais na nossa vida, na nossa profissão, em qualquer lugar onde nós estivermos? É não só possível, como necessário. Se nós tivermos, por exemplo, pessoas de diversas áreas diferentes, como temos, né? É possível os professores, né? É possível os médicos, é possível os trabalhadores de todas as searas aplicarem na sua prática cotidiana os ensinamentos da lei natural? E aí vocês mesmos já responderam, sim, é possível. E mais que possível, é necessário. Porque essas leis regem o universo. Essas leis regem o planeta. E se regem o planeta, regerá a vida de cada um de nós. E regerá a vida da organização, da instituição a qual nós estivermos vinculados durante o nosso trabalho. E é por conta disso, então, que eu quero convidar vocês a todo momento fazerem intervenções, darem as suas opiniões, elaborarem perguntas, né? Trazerem outros pontos de vista, porque é assim nessa troca que nós vamos crescendo e aprendendo juntos. E para nós introduzirmos esse assunto, antes de nós falarmos lá do direito, da Constituição brasileira, nós vamos falar um pouquinho de Kardec, um pouquinho de Emmanuel, de Humberto de Campos, de Jesus, através da psicografia do Chico Xavier, porque como bom mineiro, né, eu não poderia vir aqui em São Paulo sem falar um pouquinho do Chico Xavier e da sua obra, né? Então, olha só o que Kardec começa dizendo para nós, em um texto, que é um texto muito pouco conhecido. Existe um opúsculo, eu acho que eu guardei aqui, deixa eu ver se eu pego para mostrar para vocês. Existe um opúsculo ainda pouco conhecido, embora esse ano faça 150 anos. A Viagem Espírita de 1862, que será objeto do nosso trabalho no seminário da manhã, né? Amanhã de manhã, nós teremos aqui um seminário sobre esse documento de Kardec, ele planejando essa viagem, percorrendo 21 cidades da França, verificando o estado de adiantamento do Espiritismo ali, quando o Espiritismo completava 5 anos de existência. E um texto riquíssimo, que no seminário nem vai dar para falar tudo. Nós vamos falar só do primeiro texto, que é onde ele também traz o que aprendeu na viagem e as suas conclusões, os seus agradecimentos. E nesse texto, então, nós vamos encontrar uma fala de Kardec,
que é essa que está pinçada no slide, que diz assim: como bem disseram os espíritos, o período da curiosidade já passou. E estamos agora, em 1862, no segundo período, o da filosofia. O terceiro, que em breve começará, será o de sua aplicação à reforma da humanidade. Será que o terceiro período já chegou? Ele falou que em breve chegaria. Estava em 1862. Então, nós vamos poder afirmar com vocês que o terceiro período de que Kardec assinala para o movimento espírita chegou. Vamos relembrar rapidamente os dois momentos anteriores? Ora, as primeiras manifestações na França começam a chamar a atenção através das mesas girantes, as mesas falantes, não é isso? E aí Kardec, um grupo de senhores e senhoras respeitáveis, passaram a estudar o fenômeno. Mas logo depois que chamou a atenção daquelas pessoas o fenômeno cessou. Os efeitos físicos foram desaparecendo. E aí veio o período da filosofia, porque era necessário estabelecer-se a base de uma nova filosofia espiritualista. E aqui, Kardec, então, estava no 5º ano, comemorando 5 anos da publicação de O Livro dos Espíritos. E muitas outras obras vieram depois, né? Só para a gente recordar rapidamente, depois nós tivemos o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Depois tivemos a Gênese, depois da desencarnação de Kardec, as obras póstumas. E durante todo o período de produção do Espiritismo, o Jornal de Estudos Psicológicos, que se transformou na Revista Espírita, que foi publicada durante muitos anos. Então, era o momento da consolidação filosófica da nova doutrina que nascia. Mas aí, logo em seguida, veio o terceiro período. E mais uma vez, então, vamos reforçar o período da aplicação do Espiritismo à reforma da humanidade. E é por isso que nós podemos afirmar com tranquilidade: estamos na hora da aplicação dos princípios filosóficos, religiosos e científicos para a transformação da humanidade. Mas onde começa a transformação? Sim, a transformação então começa em nós, em cada um de nós, dentro de nós, e aí, a partir do momento que nós mudamos, ajudamos na mudança de quem está ao nosso lado. E daquele que está bem pertinho da gente, né? Não é assim? Por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira com as mulheres aqui. O Gandhi, ele fez uma revolução pacífica para libertar a Índia do jugo da Inglaterra. Todo mundo lembra dessa passagem de Gandhi, né, do século XX. Conseguiu libertar a Índia de uma das maiores potências do mundo, utilizando o discurso da paz. Mas o Gandhi deu um testemunho para nós. Sabe aonde que ele aprendeu a desenvolver a paz? Pois não? Pessoal, desculpa, mas tem uma Montana que não fala a cor com os vidros abertos. Se for de alguém. A Montana deve estar molhada já uma hora dessa, né? Bom, mas aí o Gandhi fez uma confissão. Sabe quem é que ensinou ao Gandhi ter paz? Ciência. Porque é a ciência da paz, né? Paciência. A paz começa dentro de nós, mas o Gandhi precisava de alguém para ensinar isso para ele. E aí quem que ensinou isso para ele? A esposa dele. Diz ele que a que a esposa mais ensinou para ele foi a arte, a ciência da paz, a paciência. Mas vocês não fiquem tristes comigo não, porque isso também serve para as esposas, né? As mulheres, as esposas também aprendem a paciência, aprendendo a ter paciência com seu cônjuge, né? E aí vai com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho, com seu tio, e aí por aí vai, assim sucessivamente. Então,
nós estamos exatamente nesse momento de aplicar em nós aquilo que aprendemos com os Espíritos. E caminhando então um pouquinho mais, vamos chegar nessa obra que vocês todos conhecem, de autoria de Humberto de Campos, psicografia do Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Será que aqui no Brasil nós podemos ter algo de bom a ser irradiado, a ser multiplicado para o mundo todo? Temos, com certeza. E é nessa obra que esses espíritos vêm nos revelar isso, a missão espiritual do Brasil. E tratando disso, será que a lição espiritual do Brasil pode passar pelas profissões? Pode. Pode passar pelo direito? Pode. Pode passar pela justiça? Pode. Então aí estão tarefas que nos são dadas pelos Espíritos. E aí, do prefácio, e eu queria fazer aqui uma nota, os prefácios de Emmanuel têm conteúdos doutrinários, ensinamentos espirituais valiosíssimos. Tanto é que a nossa União Espírita Mineira, que é o órgão de unificação do Estado de Minas Gerais, aqui seria a USE, né, em São Paulo, a União Espírita Mineira publicou agora recentemente uma obra chamada Os Prefácios de Emmanuel. E pegou praticamente todos os prefácios que o Emmanuel fez, de todas as obras, e publicou em um só livro. E é de uma preciosidade, de uma profundidade enorme. Então, aqueles que tiverem interesse vão encontrar os prefácios reunidos nessa obra lá da União Espírita Mineira. E aqui, na de hoje, nós pensamos 3 frases muito significativas. Primeira delas: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença, de fé raciocinada, que é o assunto da palestra de hoje à noite, e ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Do orbe inteiro. Claridades espirituais para o planeta. Pois não. Falou isso, que o maior celeiro do Brasil seria justamente a parte econômica, né? Seria o Brasil iria. E hoje é o que naquela época não se falava de agricultura, que era produzido muito pouco naquela época. Hoje, realmente, exporta para todo mundo. A exportação de gado, de produtos agrícolas, quem fazer uma pesquisa é imensa mesmo. É um absurdo. Há uns 10 anos atrás era 20 milhões de toneladas. Hoje é 80 milhões ou 100 milhões. Então, olha só, não só o celeiro que mata a fome das pessoas do mundo, a fome material. Porque o Brasil tem uma missão muito maior. É de matar a fome espiritual das criaturas. E aí, minhas irmãs, meus irmãos, nós podemos observar que há nações do mundo riquíssimas, com o PIB altíssimo, com índice de desenvolvimento humano fabuloso, mas que têm os maiores índices de depressão, de autoextermínio, de vazio existencial. As pessoas têm tudo, mas têm também um vazio interior enorme, porque não têm respostas para suas questões mais profundas. E o Brasil já está cumprindo a tarefa de ser celeiro de claridades espirituais para o mundo. Por exemplo, quem aqui tiver contato com o espiritismo fora do Brasil, vai encontrar lá nos outros países do mundo onde há espiritismo, vai encontrar lá o quê? Brasileiros, ou pessoas que moraram no Brasil, ou pessoas que se casaram com brasileiros ou brasileiras. O Brasil hoje irradia espiritismo para o mundo todo. Certamente, quem entrar nos mecanismos aí de comunicação, quem participar de um congresso mundial,
verá que o Brasil é, nesse momento, o grande celeiro de claridades espirituais do mundo através do Espiritismo. Na própria França, nós tivemos em 2004 um Congresso Espírita Mundial na França. E se nós observássemos naquele momento os jornais de Paris, sabe o quanto os jornais de Paris divulgaram o Congresso? Um quanto quase igual a zero. Nós procurávamos nem uma notinha assim, que estava havendo um Congresso de Espiritismo Mundial em Paris. Ninguém sabia. O que eles sabiam de Kardec era só que tinha um túmulo que era enfeitado com flores o ano inteiro no Père Lachaise. Mais nada, né? Ninguém sabia dessa doutrina. E aí eu fico pensando, né? Se a gente pega a França e tira o cedilha do ser, né? Nós já estamos aqui, né? Quem nasce na França é francês, tira o cedilha, né? Quem nasce em Franca será o quê, né? Quem sabe se aqueles quase 30 mil espíritas de León, que em 1862 foram contados por Kardec numa grande assembleia, será que esses espíritos não estão aqui em Franca, né? Então vocês são privilegiados, né? Francamente, né? Ou eu diria assim, francamente, né? Responsabilidade. Olha, eu não tenho dúvida de que muitos que estão aqui procuraram a cidade até com quase o mesmo nome. É uma questão só de grafia, né? Agora a responsabilidade é de vocês, não é isso? É fácil, né? Quem vem de fora falar assim, né? Aí eu boto o fardo no ombro de vocês, franqueses, e vamos embora assistir o trabalho de vocês e nos beneficiar dele, né? Opa, eu aperto sempre o botãozinho errado, né? Bom, e aí, continua o benfeitor Emmanuel. O Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Será que esse momento será construído por nós no nosso cotidiano? Ou será que esse momento será fruto de algo extraordinário, extravagante, que cairá pronto aqui no nosso colo? O que vocês acham? O grande momento. Ah, tem que trabalhar? Tem. O grande momento é construído. E é construído na nossa prática. Aí que está a reflexão de Kardec, né? A terceira fase do movimento espírita é colocar em prática a regeneração da humanidade a partir da nossa transformação individual e depois da nossa transformação coletiva. Eu vejo assim que o movimento espírita nos últimos anos tem trabalhado muito a questão da transição planetária, né? Todo lado que eu vou, eu escuto esse tema. As pessoas fazem estudos, seminários. Mas se a gente for olhar Kardec, em 1862 ele já estava preocupado com essa regeneração, com essa transformação planetária através dos homens, né? Então isso é uma novidade que tem 150 anos. E o momento oportuno do Brasil ser a grande nação que ela já é chegado. Mas é também chegado o momento de nós irmos diariamente construindo esse momento de sermos o celeiro das claridades espirituais para o mundo. Ele não me obedece, sabe? O Brasil não está somente... passou de novo. O Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias da separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Eu vou destacar aqui fonte. Fonte de quê? Fonte de um pensamento novo. O Brasil será a fonte de um pensamento novo. O que vocês pensam disso? De que será que Emmanuel está falando? A fonte
de um pensamento novo. A boa nova de união. União, boa nova, fraternidade. Olha só, vamos entender o que Jesus falou para nós através de Humberto de Campos. Nessa obra aí, eu estou só fazendo uma referência a um símbolo nacional importante. Fiquei feliz de chegar aqui em Franca, vi lá na BR uma bandeira enorme, né? Mostrando o patriotismo do povo franquês. Fico muito feliz de ver isso, porque é um símbolo nacional importante, né? Que a gente tem que amar. E aí, Jesus vai falar para Humberto de Campos assim: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. É fácil a gente entender isso. Jesus chegou e plantou a árvore do evangelho na Palestina. E aí, o que os judeus, os homens habitantes da Palestina, fizeram com a Boa Nova, com o evangelho do reino? Eles abandonaram a Boa Nova. Alguns séculos depois, a Boa Nova ficou logo abandonada. Aí, para onde Jesus transplantou a árvore do evangelho? Tirou da Palestina e plantou na Europa. Inclusive na França. E o que os europeus fizeram com a árvore do evangelho? Quem se lembra aí da Idade Média? Nós estávamos lá, né? Pois é. O que nós fizemos com o evangelho na Idade Média? O doutor Guilhom que o diga, né? Desenvolveu aquele instrumento hábil de efetivar as sentenças de morte sem dor. Era uma morte sem dor. E desenvolveu um grande aparelho que nós usamos, chamado guilhotina, né? E a guilhotina fez o que fez na França, na mesma França, né? Lá na Bastilha. Mas aí o que o Cristo observou? Que a árvore do evangelho não estava sendo bem cuidada na França, na Europa como um todo, na Itália, em Roma, né? E aí o que ele fez? Transplantou a árvore da Europa para as terras do Cruzeiro do Sul, para o Brasil. E agora a árvore está aqui. E se nós não cuidarmos bem da árvore, sabe o que acontece? Ele transplanta a árvore de novo. Aí eu já estou pensando, aqui, vamos imaginar que tem um globo terrestre aqui. Palestina, depois da Palestina, Europa, depois da Europa, Sul da América. Para onde que ele vai transplantar agora? Eu estava pensando, talvez seja na Oceania, né? Se a gente não cuidar bem, essa luz vai girar e vai para algum lugar. Por isso que o Brasil tem essa tarefa de cuidar da árvore do evangelho, que dá bons frutos, de nós cuidarmos dos ensinamentos de Jesus nas nossas vidas, para que essa árvore bem cuidada aqui possa permanecer daqui dando frutos para o mundo todo. E Jesus continua e diz assim: no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Nós estamos falando de direito também hoje, né? E quem é da área do direito adora uma palavrinha de três letrinhas, né? Que começa com L, termina com I, tem um E no meio, né? Que trata de regular a vida da sociedade, a lei. Mas olha a lei que Jesus está ensinando, é uma lei diferente. Lei de fraternidade. A qualidade daquele que é irmão. É a lei que atribui a qualidade de ser irmão. Quando a lei é natural ou divina, a aplicação da lei não depende da nossa vontade, não depende da nossa crença, não depende da nossa adesão voluntária, porque lei é lei, e todo mundo tem que cumprir lei, por exemplo. Imaginem a lei da gravidade, é uma lei natural? Se eu quiser dizer para o Tiago assim, Tiago, eu não acredito na lei de gravidade. Eu não concordo com ela. Essa lei está errada, é muito peso sobre as nossas cabeças. Será que eu posso, Tiago, me rebelar contra a lei da gravidade? Eu vou fazer um teste aqui com vocês.
Eu não acredito na lei da gravidade. Eu não aceito essa lei. Eu sou ateu. Essa lei não existe. Não se aplica a mim. Tudo bem? Pronto. Aí. Não adiantou eu me rebelar. Não teve jeito. A lei da gravidade fez o seu papel. Né? O que eu estou querendo demonstrar para vocês? Que a lei da fraternidade também é assim. Eu querendo ou não querendo, eu vou ter que aprender a ser irmão do meu próximo. Eu tenho que aprender a amar você como meu irmão, como minha irmã. Porque isso é lei. E se eu não obedecer à lei, for renitente, rebelde contra a lei, o que vai acontecer? Bom, eu não vou ter mais a oportunidade de estar no meio de vocês. E aí vou ser alijado para um mundo onde eu vou ter que passar por outras experiências, para que eu então aprenda a lei da fraternidade, que não aprendi aqui por renitência, por resistência minha. Olha que interessante. Então, se é assim, vamos raciocinar nos desdobramentos dessa lei. Se nós somos todos irmãos e temos que nos amar, o progresso espiritual para a regeneração da Terra, na dicção de Allan Kardec e de Jesus, ela faz parte, ela constitui um processo de interdependência. Eu vou aprender a ser o seu irmão, mas você vai aprender também a ser meu irmão. Eu quero ser feliz, mas para mim ser feliz, você tem que ser feliz. Porque nós estamos conectados. Nós somos interdependentes. A minha felicidade depende da sua. Então, se é assim, nós temos que aprender a partilhar as luzes espirituais, a convivência nesse plano, as coisas materiais. Vocês já observaram que aqui no nosso país, nós ainda, por falta de aplicarmos com tranquilidade a lei de fraternidade, nós ainda encontramos desigualdades sociais profundas? Alguns têm muito e outros têm pouco. Alguns não têm quase nada. O que sobra para uns, falta para outros. E publicação recente diz que aqui na América do Sul, nós só perdemos para o Haiti e para alguns outros países muito pequenos e muito frágeis, em termos de distribuição de riquezas. Já estamos permeando aí a ideia de uma lei de sociedade com fraternidade, uma lei de sociedade com justiça social, né? Justiça social é ter igualdade de acessos. E isso faz parte da nossa profissão. Favorecer a igualdade de acessos. Mas nós temos que pensar grande. E por muito tempo as coisas não são instantâneas. Eu vou provar para vocês que isso no Brasil já está acontecendo no sentido do desenvolvimento da fraternidade, quando nós falarmos do mínimo existencial. Quando nós falarmos, por exemplo, de noções como aquela relacionada ao salário mínimo. Quando a Constituição de 1988 inaugurou esse princípio aqui no Brasil, do mínimo existencial, e colocou isso na letra da lei, através do salário mínimo, a maioria dos brasileiros riu-se da lei. E, de fato, ela é uma lei programática. Diz a Constituição assim, que o salário mínimo é um direito do trabalhador. Tudo bem? Todo trabalhador tem que ter um salário mínimo, quer dizer, não pode ganhar menos do que o mínimo. E o salário mínimo deveria ter aquele valor necessário à sobrevivência do trabalhador e de sua família. Com os gastos relacionados à alimentação, saúde, moradia, lazer, vestuário, e por aí vai. Todas as necessidades do trabalhador e da sua família. E aí o povo riu-se desse conceito, porque o salário mínimo era em torno de $80. Quem aí que trabalhava em 1988? Você lembra quanto que era o salário mínimo naquela época? Era em torno de $80. Hoje seria R$160. Arredondando, né? E quanto que é o salário mínimo hoje? 24 anos depois. 622. Considerando em média $1, R$2, nós temos um salário mínimo de 311. Para 80, já melhorou alguma coisa?
Já houve uma maior distribuição de riqueza nos últimos 24 anos? E nós estamos falando de um país. Quantas pessoas que saíram da linha da miséria e hoje já estão na classe D, na classe C, já são pessoas que têm acesso a uma qualidade de vida melhor. Mas não se muda o país da noite para o dia. A Constituição brasileira lançou a ideia de igualdade, a ideia de fraternidade, de justiça social. E isso vem aos poucos evoluindo dentro do nosso país, com uma medida que pode ser constatada por qualquer um de nós. É só fazer a conta. Então o Brasil avança sim, nesse sentido. E a terra, além de ser dadivosa e fértil, ela é a terra onde nós desenvolvemos a fraternidade. Mas não é uma fraternidade brasileira. É uma fraternidade universal. Se chegar aqui agora entre nós, tem aqui algum estrangeiro aqui hoje? Nós não temos aqui a presença de um estrangeiro hoje, mas se chegar um estrangeiro agora, como que ele vai ser tratado aqui? Nessa casa. Ser tratado bem? Ou nós vamos olhar com desconfiança? Ih, está chegando ali um americano, está chegando ali um belga, um russo. Cuidado. É assim? Não, né? As pessoas vão ao encontro do estrangeiro e o tratam bem. Às vezes tratam melhor o estrangeiro do que o nacional. Né? Chega um nacional ali, eu nem observo. Ah, chegou o nacional. Chegou o estrangeiro, eu fico curioso, vou lá saber o que ele está fazendo no Brasil, qual que é o interesse dele aqui, não é assim? Então o Brasil desenvolveu fraternidade universal. Agora vamos inverter. Sai um de nós aqui e vai, por exemplo, para um país desse, assim, bem fechado. Como que nós somos tratados nesses países assim, mais fechados? Com desconfiança. Como dizem assim, olha, cuidado com o latino-americano. Guarda a sua carteira, viu? Chegou um latino-americano aí, chegou um brasileiro, né? Somos tratados com desconfiança. Por quê? Os estrangeiros ainda não aprenderam a fraternidade universal, que o brasileiro já aprendeu. E isso vocês podem constatar também na prática. Eu não estou falando aqui de quimeras, de coisas extravagantes, excepcionais. Não, eu estou falando de coisas que podem ser facilmente detectadas, constatadas por qualquer um de nós. Tudo bem até aí? Então, feita essa introdução da missão do Brasil, nós vamos trabalhar o seguinte aspecto. Moisés, como legislador, ele utilizou um princípio que a gente costuma repetir até hoje. Ele organizou as suas leis em 10 princípios, que o Velho Testamento chamou de mandamentos. Com aquela ideia do mandado, da imposição, né, de ser uma lei obrigatória. E dividiu os mandamentos, então, da lei de Deus, segundo a revelação de Javé, em 10 mandamentos. Allan Kardec, quando codificou o Espiritismo, pegou as leis morais, que eram aquelas que mais interessavam a humanidade, que representam a verdade, que são imutáveis, que são para sempre, e dividiu, selecionou essas leis morais também em 10 princípios, também em 10 mandamentos, que vocês devem se recordar. Por exemplo, qual o primeiro princípio das leis morais ensinadas pelos espíritos superiores, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos? É a lei de adoração. E depois, aí eu não vou exigir de vocês mais todas as outras 9 em sequência. Eu vou. Posso, né? Quem lembra a sequência? Ninguém lembra, né? Lei de trabalho, lei de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade. E a última, que reúne todas as anteriores, é uma síntese, a lei de justiça, amor e caridade. Aí estão as leis universais, as leis naturais, as leis divinas, que regem as nossas vidas, queiramos ou não, acreditemos ou não. Tudo bem? Agora, então, nós vamos correlacionar essas leis morais, que são de sempre,
com as leis brasileiras. E a primeira lei brasileira qual que é? Se nós tivermos uma hierarquia entre as normas, isso é discutível, mas se nós tivermos a principal lei do país, qual que será ela? Sim, a Constituição Federal, né? Do ponto de vista normativo, porque nós temos ainda uma tradição de direito escrito. Nosso direito é positivo, é escrito. Alguns povos não. Eles têm um direito chamado consuetudinário, é baseado só nos costumes do povo. Aqui o nosso povo ainda tem o costume de escrever as leis. Embora na hora de interpretar essas leis, nós possamos interpretá-las utilizando princípios, utilizando equidade, utilizando outros recursos. Mas, em princípio, a principal lei escrita brasileira deveria ser a Constituição. E será que a Constituição brasileira trata das leis morais, já que elas são universais? Será que elas estão no texto constitucional? O que vocês acham? Mas será que o legislador estudou Espiritismo? Será que o Constituinte de 88 estudou a Torá para conhecer as leis reveladas por Moisés? Será que Deus aparece na Constituição? Porque a adoração é adoração a Deus, ao reconhecimento da existência e da onipotência de Deus que rege todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, não é assim? Mas será que a Constituição fala de Deus? Fala na justiça? Protege os cultos religiosos, a liberdade de consciência, de credo, de culto, né? Mas, olha, vocês estão escapulindo da minha pergunta. A minha pergunta, ela é objetiva. Vocês estão querendo me enrolar. Esses franceses não são fáceis. Olha só, a pergunta é, será que existe Deus previsto na Constituição do Brasil? Muito bem. Eureka, é isso aí, ó, isso mesmo. Olha só. Bom, essa aí é aquela pergunta que é o mote nosso, né? Como aplicar as leis morais na prática jurídica. E aí, então, nós vamos encontrar as leis de Deus, vamos ver se ela está na Constituição, como a nossa irmã ali nos disse. Essa aí é a fala de Kardec. Quem que pode ler para mim aqui, para me economizar a voz? A adoração consiste na elevação do pensamento do homem a Deus, aproximando-o de seu Pai, o que se origina de um pensamento inato, da consciência de fraqueza que leva a criatura a curvar-se diante de um ente supremo que o pode proteger. Então, olha, a adoração está relacionada à compreensão da existência de Deus. Mas é um Deus que é um Pai. E esse sentimento é inato, ou seja, já está em todos nós. E através dele, nós verificamos a nossa fraqueza, nós nos curvamos diante desse ente supremo que nos protege. Será que quando a gente cria um Estado, nós transportamos isso para o Estado de alguma forma? A nossa irmã nos diz que sim. Nos diz que no preâmbulo da Constituição há uma referência de que a Constituição, que estrutura o Estado, ela é feita sob a inspiração, sobre a proteção divina. É exatamente isso que nós vamos encontrar lá no preâmbulo. Lá no preâmbulo da Constituição. Sob a proteção de Deus. E nós vamos encontrar no preâmbulo diversos desses valores morais que nós estamos discutindo aqui. Eu vou pedir mais alguém para ler aqui para nós. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus,
a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil? Está ou não está? Pronto. Comprovamos que está. Sem dúvida, explicitamente Deus está previsto aí. Aí alguns constitucionalistas poderiam logo dizer assim, mas o preâmbulo não contém força de lei, como uma força concreta da lei. O preâmbulo não tem aspecto normativo. Ele é principiológico. Não tem problema nenhum, podem dizer isso à vontade. Sabe por quê? Porque no nosso sistema, os princípios são considerados metajurídicos, ou seja, os princípios também valem quando da aplicação da lei. O preâmbulo dá o norte, e os princípios são ferramentas de aplicar o direito. Então, se os princípios da Constituição brasileira são esses, vamos estudar então com mais profundidade se a Constituição traz incluída em si, insta em si mesma, as leis morais que regem a vida. Por exemplo, existe aí nesse preâmbulo a fraternidade? Fraternidade é lei? Olha lá, sociedade fraterna. Os Espíritos nos ensinaram liberdade. Tem liberdade aí? Tem? Tem liberdade, ó. Eles ensinaram para a gente a construção da paz. Tem previsão de paz aí no preâmbulo? Tem, ó. Solução pacífica. Paz das controvérsias. Tem aí, por exemplo, a lei de sociedade? Tem lá, sociedade fraterna. Tem aí, por exemplo, matérias relacionadas, por exemplo, à lei de igualdade? Igualdade tem ou não tem? Igualdade. Tem previsão de justiça? Tem. Justiça. Valores supremos da sociedade. Nós falávamos da aceitação do outro como nosso irmão. Olha só a Constituição falando de preconceito. Sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos. Nós falávamos aí do preconceito com o estrangeiro, né? Está aí, ó. Abolição do preconceito. Por isso, gente, o Espiritismo é vanguarda. O Espiritismo continua sendo vanguarda. Nós vamos verificar que todos os ensinamentos dados pelos Espíritos são atualíssimos. E estão previstos até nos chamados estados laicos, como é o Estado brasileiro. E aí a riqueza continua. Olha só. Vamos examinar a questão do Estado ser laico ou não. Essa discussão veio a lume recentemente no Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, que versava sobre a questão do aborto dos anencéfalos. E lá, o ministro Aires Brito, por exemplo, dizia que o Estado é laico. E sendo laico, a lei não deve observar os princípios religiosos. E aí, por exemplo, contraditando essa informação, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, disse que isso era, entre aspas, um faniquito anticlerical, fecha aspas. Porque a sociedade é permeada de valores. A sociedade é feita de pessoas, de humanos, que são permeados de valores, inclusive valores morais, valores religiosos, ligados a esta ou aquela crença. E, para entrar em contradição, atrás do Aires Brito, assim, lá no STF, tem o que na parede? Um crucifixo. Estilizado, mas lembrando ali a figura do Cristo. Então, olha só. O Estado, sim, é laico, mas por que ele é laico? Ele é laico no sentido de garantir ao cidadão a liberdade de culto e de crença. Ele é laico porque até 1888 nós tínhamos no Brasil uma religião oficial do Estado. Mas depois que nós viramos uma república, em 89,
1889, o Estado deixou de ter uma religião oficial, de forma que, a partir daí, todos os cultos poderiam ser praticados no Brasil. Você pode ter a crença que você quiser. Pode, na sua religião, praticar o culto que quiser. Pode ter a prática religiosa da sua predileção. Ou até não ter religião nenhuma. Não ter crença alguma. Isso é a compreensão de um Estado laico. O Estado não assume para si nenhuma religião, mas permite que todos os cidadãos sejam, se quiserem, religiosos ou não. Aí está a grande compreensão. E quando Kardec trabalha isso com a gente, ele diz, por exemplo, que todo mundo vai ser espírita. O espiritismo é a religião do futuro ou o futuro das religiões? Olha só como que Kardec nos ensinou a trabalhar a tolerância e o respeito. Uma das grandes virtudes do codificador foi isso, nos ensinar a tolerância e o respeito, a moderação para com os outros. E nesse grande ensinamento de Kardec, nós vamos ver isso no plano religioso. O espírita é aquele que respeita o outro, ainda que ele não seja espírita, ainda que ele tenha outras crenças. Mas se nós formos examinar os valores que existem por trás das crenças verdadeiras, nós vamos encontrar os mesmos valores. Olha que interessante. Lá no fundo, os ensinamentos são os mesmos. E quem nos diz isso é o benfeitor Emmanuel, quando no livro A Caminho da Luz nos assevera que todos os grandes fundadores das religiões são, na verdade, prepostos do Cristo. Ora, se são prepostos do Cristo, ensinam aquilo que o Cristo ensinou de acordo com a cultura, com o momento histórico, com o espaço, enfim, com a etnia, com as experiências do povo daquele lugar. Mas o fundo do ensinamento é o mesmo. Às vezes a forma é diferente, o nome é diferente, a interpretação diverge, mas o fundo, o princípio, o valor que está por trás de toda religião é o mesmo. E por isso que nós vamos então encontrar, lá no artigo 19 da Constituição da República de 88, inciso 1º, essa vedação aqui do Estado laico. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então pronto, ficou fácil de entender por que o Estado é laico. Mas nós não somos laicos, né? Nós somos pessoas que temos crenças religiosas. E vamos encontrar esse direito à liberdade de consciência, credo e culto em diversos momentos da Constituição. Lá no artigo 5º, por exemplo, inciso 6º, nós vamos encontrar assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E ainda mais, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, lei de adoração. Há previsão constitucional assegurando o direito de adorar a Deus da forma como a criatura quiser? E a criatura não pode ter nenhuma restrição de direito em relação a isso. Será que ainda existe preconceito religioso no Brasil? Existe?
Será que tem gente por aí que na hora que vai fazer, por exemplo, um cadastro, e a pergunta vem, né? Inevitável. Sua religião? Será que tem gente que tem dúvida de falar qual religião que tem? Espírita. Lá, por exemplo, no processo penal, no interrogatório, muitos juízos têm o hábito de fazer a pergunta para aquele que está sendo interrogado, se ele tem religião. Aí vem lá no termo, religião. Aí ele diz, espírita. Lá no interior de Minas Gerais, aqui não, né? Na França é diferente, mas lá eu vou contar lá de Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, os municípios são muito pequenos. E nós tivemos lá a nossa, digamos assim, a formação do povo mineiro na região onde eu vivo, a região ali das cidades históricas, ela deu-se muito pelos portugueses e pelos africanos. Os portugueses que foram explorar o ouro e os africanos que foram trabalhar nas lavras do ouro. Então esses dois povos lá têm uma formação muito significativa, né? E os povos que ali viviam foram dizimados, né? Então pouco sobrou ali do povo nativo mesmo da região ali, que eram os índios puris que viviam naquela região. Bom, mas aí, olha só que interessante. O povo português, que era o dominador, ele vinha com a igreja oficial, a igreja católica. De forma que em Minas é assim, você vai em qualquer cidade mais antiga, é uma igreja no meio e umas casinhas em volta da igreja e acabou. E a gente diz que é cidade de primeira, né? Porque se você colocar a segunda no carro, já passou a cidade, você não viu, né? Aí você vai numa cidadezinha dessa, com 3.000 habitantes, com 5.000 habitantes, com 10.000 habitantes, aonde o padre ainda é autoridade. E você dizer nessa comunidade que é espírita, você ainda passa por algum constrangimento. Porque as pessoas acham que o espiritismo é ainda algo relacionado a cultos tribais, a cultos agrícolas, a magia, alguma coisa equivalente a isso, né? Então compreende ainda pouco. Então olha só, nós estamos no século XXI e ainda há preconceito religioso quanto à lei de adoração. Enquanto a Constituição diz que nós podemos adorar Deus da forma como nós quisermos, e a lei natural de adoração ser uma lei para todos os espíritos em todos os lugares. Aí, ó, tá vendo que beleza? Espírita paga em dia? Opa! Aí tem lugar que vira status, né? Então, por exemplo, aqui na França é assim, aqui em Uberaba tem uma quantidade enorme, tem muito mais centro espírita do que igreja em Uberaba, né? Se você for lá Juiz de Fora, lá, algumas cidades, tem uma quantidade muito grande de espíritas, e os espíritas são muito reconhecidos, principalmente pela fraternidade, pela caridade, pelo exercício do bem, né, em favor do semelhante. Toda regra tem exceção, não estamos aí para julgar ninguém, mas quem faz aquilo que os espíritos ensinam, já anda pelo caminho do bem, pelo caminho reto, né? E consegue até crediário em Franca. Fácil. Isabela, aqui, se você for comprar aquele sapato que você queria, né? Você já chega lá e fala assim, ó, sou espírita, já tem desconto, né? Então tá bem. Tudo bem a lei de adoração? Vamos para outra lei? Lei do trabalho. Olha o que os espíritos dizem sobre o trabalho. Vamos pedir o Tiago aqui para ler para nós. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Toda ocupação útil é trabalho. Então vocês podem observar que nós sintetizamos o ensinamento dos espíritos lá das questões 674 e 675. O resuminho das respostas, né? Mas vamos pensar ali, o que é relevante? Trabalho é lei. Se é lei, todos nós temos que trabalhar.
Todos nós temos que ter no trabalho um motivo de progresso, de satisfação, de alegria, de realização, porque ele faz com que nós possamos desenvolver a nossa mente, a nossa inteligência e também a nossa moralidade. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que o pessoal aí que trabalha na área do direito atenda alguém com um problema jurídico gravíssimo. Um caso que ele nunca viu, nunca ouviu falar. E aquele caso, então, tem que ser atendido por ele naquele momento. O que que esse operador do direito vai fazer diante de um caso que ele desconhece o tratamento jurídico, a solução para aquela controvérsia ali, para aquele conflito? Ele vai estudar, vai pesquisar, vai verificar o que dizem os tribunais, os autores, vai trocar ideias com um colega, vai perguntar para alguém, vai verificar algum outro caso semelhante, não é isso? O direito tem muito isso, dos paradigmas, né? Das referências. O direito brasileiro começa até já a seguir o caminho do direito consuetudinário. Não é só mais a lei, mas é também o caso concreto que serve de paradigma. Exemplo típico disso são as súmulas vinculantes, os recursos repetitivos. Até em primeira instância, o juiz já pode julgar casos repetitivos com a mesma sentença, antes de fazer a instrução. Olha que interessante. Casos repetitivos, paradigmáticos. O que que significa isso? É que aquela criatura que não conhecia nada daquele assunto, agora vai conhecer, porque vai ter que estudar. Estudar é um trabalho? Fazer pesquisa é trabalho? Trocar experiência com um colega do lado, com o pessoal do fórum, com quem lidou com o assunto, é trabalho? É. Porque é realização útil. E aí nós avançamos intelectualmente. Aprendemos mais. Mas avançamos também moralmente. Por quê? Porque nós podemos aprender com a experiência do outro. E os orientais nos dizem que as pessoas inteligentes, os inteligentes aprendem com seus próprios erros. Mas os sábios, aqueles detentores de sabedoria espiritual, podem aprender com os erros dos outros. Então, se o outro caiu no fosso, eu vou ter que cair também para ver como é que é o fundo do fosso? O fundo do poço? Não, eu já sei que lá é muito desagradável estar no fundo do poço. Então, eu posso não querer estar lá e aprender com a experiência daquele que caiu. E que nós vamos ajudar a resgatar do fundo do poço através do direito. Exemplo típico, a questão, por exemplo, das drogas, né? Que são um problema seríssimo, gravíssimo da nossa sociedade de hoje. A minha cidade é conhecida há mais de um século pela cidade dos loucos. Vocês viram um programa que era veiculado um tempo atrás pela Rede Globo, através do programa da escolinha do professor Raimundo, que tinha um Joselino, né? O Joselino Barbacena, dizia assim, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, né? Porque Barbacena teve esse estigma durante mais de 100 anos. Foi uma cidade que tratava dos pacientes de toda a natureza, mas principalmente dos psiquiátricos. Tanto é que em Minas Gerais, se o sujeito fizesse alguma coisa estranha, a família logo já dizia, vou te mandar para Barbacena, né? Você está ficando doido, você vai para Barbacena. E aí, Barbacena hoje está sendo pioneira no Brasil no tratamento de dependentes químicos, notadamente o pessoal que vem do uso do crack, que é uma epidemia. Os psiquiatras dizem hoje que o crack é epidemia. E como tratar? Quem que sabe tratar? Nos escritórios, nos gabinetes, nas salas de audiência, nos presídios, nós vamos encontrar muitos viciados em crack. Por quê? Não pelo fato somente de consumir a droga, que já nem é tipificado mais o mero consumo, né? Mas porque para obter a droga, para viver naquele ambiente, ele acaba praticando outros crimes. Crimes ainda mais graves, mais cruéis. Então, nós podemos aprender com a experiência de dor daquele nosso irmão que no momento é réu porque cometeu um homicídio por conta de droga. Barbacena tem um manicômio judiciário chamado Jorge Vaz, que é o
que é o piloto em Minas Gerais, do tratamento de crack, é um lugar onde vão os criminosos que têm patologia psiquiátrica. Eles não são submetidos à pena, são submetidos à medida de segurança. E submetidos à medida de segurança estão lá para serem tratados. Ora, qualquer um de nós diante de um caso desse, de um criminoso submetido à medida de segurança, com um problema psiquiátrico, o que nós podemos aprender com essa criatura? O que uma pessoa dessa pode nos ensinar? Parado? É verdade, ele chegou no fundo do poço. Ele se drogou, virou dependente químico, para manter-se na dependência química, cometeu crimes e agora está lá. E a medida de segurança é como uma prisão mesmo. Mas primeiro, olha só, à luz do Espiritismo, nós temos que aprender com ele, primeiro, que ele é nosso irmão. E nós somos irmãos dele. Segundo, pela interdependência entre os espíritos, para ele se curar, eu tenho que me curar. Para que eu possa me curar, ele tem que se curar, percebe? Se ele estiver doente, a doença dele afeta o equilíbrio da coletividade, a saúde da coletividade. Eu não posso fechar os olhos para isso. Então ele já me ensina a humanidade, já me ensina a necessidade de desenvolver a fraternidade, o amor por ele. Já me ensina que o uso da droga vai me levar para o crime, para a dor. Então eu aprendo com a experiência dele e posso ajudá-lo em alguma coisa. Por exemplo, a adorar a Deus. Por exemplo, a aprender um trabalho, um ofício, uma atividade útil. Porque os dependentes químicos que trabalham, eles vão conseguindo se libertar da dependência química através da busca de Deus, da espiritualidade, através do trabalho. Pelo Brasil inteiro vão surgindo clínicas que têm esse viés de tratamento. Oração, fé, adoração a Deus e trabalho útil para a transformação dos homens. Mas será que a Constituição prevê isso? A lei do trabalho, que é uma lei natural, vai estar na Constituição Federal de 88, no Brasil? Olha só o que diz o artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, como objetivo. E como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Então, olha só, primeiro, qual que é a base da ordem social? Nós vivemos em sociedade. Para que a sociedade tenha ordem, a primeira coisa que nós precisamos de trabalho. O primado da ordem social é o trabalho, que edifica o ser, que desenvolve a inteligência e a moralidade. E qual que é o objetivo da ordem social? O bem-estar de todos, né? A justiça social, igualdade de oportunidades. Tudo bem? Alguém poderia questionar, mas e a ordem econômica? Porque até agora nós estamos falando da ordem social. Mas e a ordem econômica? Ela é baseada em quê? Só no capital? A ordem econômica é baseada no capital. Ponto. Isso é verdade? Não. Isso não é verdade. Oi? Ah, sim, olha só. O que diz o legislador? A ordem econômica é fundada em quê? Na valorização do trabalho humano. Valorização do trabalho humano. Essa é a base também da ordem econômica, não só da ordem social. Na livre iniciativa, que tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Então, seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista da sociedade, o primado do trabalho é a base dos dois modelos. O espírita francês Leon Denis, na clássica obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, estuda a dualidade entre o elemento material e o elemento espiritual. Vocês lembram dessa dualidade? Ele desenvolve a ideia trazida por Kardec, que Deus, quando cria a partir de dois grandes princípios. O princípio espiritual e o princípio material. A matéria é energia, né? Hoje nós compreendemos que é uma energia coagulada, uma energia condensada. E
O espiritual é o ser pensante, é a inteligência, é a individualização da inteligência. Mas olha que interessante, quando nós encarnamos, nós reunimos os dois princípios. A energia materializada, coagulada, e a inteligência que vive através dela. Não é assim? Então, espírito e matéria se reúnem. E tem um elo entre os dois princípios, que é um elo semimaterial, que nós chamamos de perispírito. Mas aí o Leon Denis vai avançando. Olha, se nós vivemos nessa dualidade espírito-matéria, a que nós nos dedicamos com mais intensidade nessa existência? Vamos fazer aqui um exercício rápido. Vamos pegar um dia da nossa existência. Em um dia da nossa existência, o quanto nós dedicamos à dimensão material? O quanto que nós dedicamos à dimensão espiritual? Olha só, há quem diga aqui que são 10 minutos para a dimensão espiritual e o resto do dia para a dimensão material. É verdade? Vocês já pararam para pensar nisso? E aí depois vem o fenômeno da morte do corpo. E aí nós, espíritos, deixamos de ter aquela dualidade, corpo-espírito, e vamos constatar o que nós somos e qual é o nosso patrimônio. O que nós vamos levar conosco. E eu pergunto a vocês, e o que nós vamos levar? O que o espírito carrega consigo? O que é para sempre? As ações, as experiências, a prática do bem, o desenvolvimento das virtudes, o aprendizado do amor, e isso o espírito leva. O restante ficou na dimensão da energia coagulada, na dimensão da matéria. E aí, quando nós aprendemos isso no Espiritismo, nós somos convidados a mudar o nosso comportamento. E quando nós mudamos o nosso comportamento para valorizar o que é espiritual, o material fica em segundo plano. Por quê? Um dia o será. Vocês já viram algum féretro? Um cortejo fúnebre? Todo mundo já foi aqui, certamente, no sepultamento do corpo de alguém, né? E aí, geralmente vai à frente o rabecão da funerária e atrás dele os veículos, né? Tem alguns lugares que vão ônibus, né? Acompanhando o féretro. Vocês já viram alguma vez, acompanhando o féretro, um carro forte? Já viram? Não viram. Mas o sujeito era banqueiro, era dono de uma fortuna. Mas o carro forte não foi. Só foi a esquife dele. Vamos lembrar Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande deixou um testamento. Aqueles que são juristas aí da área do direito civil compreendem bem a sucessão testamentária. A pessoa planeja a sua sucessão deixando disposições de última vontade, dizendo como será a sua sucessão a partir do momento que abre a sucessão, ou seja, a partir do momento que ele morre. E Alexandre o grande conquistador, dominou ali a Europa, o norte da África, o Oriente Médio, já estava chegando lá no Oriente. Esse grande general deixou um testamento muito interessante. Ele não era espírita, né? Nós estamos falando aí de um império que aconteceu há milhares de anos atrás, né? Mas Alexandre deixou um testamento muito curioso. Ele disse assim: ele queria que os principais médicos do império carregassem a sua esquife, o seu caixão. Ele queria que, ao longo do cortejo fúnebre, fossem distribuídos os bens que ele amealhou nas guerras de conquista. Porque os generais iam assim, eles dominavam aquele território e saqueavam as riquezas. E depois, a última disposição testamentária, Alexandre queria que as suas mãos fossem colocadas do lado de fora da urna, abertas. Mas que testamento esquisito. Os principais médicos do império carregam o caixão.
os bens que ele adquiriu iam ser repartidos, divididos ao longo do trajeto fúnebre. E as mãos dele, do defunto, para o lado de fora abertas, as mãos abanando do lado de fora da esquife. Alguém aqui faria um testamento assim? Não? Esquisito esse testamento. Mas tem um sentido filosófico muito importante que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui agora. Alexandre queria que os médicos carregassem a sua urna para que eles soubessem que a ciência não tem poder em face da vontade de Deus. Que por mais brilhantes que eles fossem, a morte arrebataria qualquer um deles. E eles não eram melhores que Deus. Porque é Deus que sabe a hora da chegada e a hora da partida. Interessante, né? Será que tem algum cientista aí que se acha melhor que Deus? Será que na área do direito tem alguém que se acha melhor que Deus? Uns acham que são, outros têm certeza? Né? Pois é, Alexandre sabia que ele não era Deus e que os médicos, os melhores cientistas, não tinham poder contra Deus nem contra a morte. Fácil, né? Depois, por que a distribuição dos bens ao longo do cortejo? Porque tudo aquilo que ele saqueou, que ele amealhou, que ele conquistou de material, tinha que ser devolvido, é a lei do retorno. Ele tinha que restituir as coisas que não eram dele. Então devolve. Será que na nossa vida também é assim? Será que nós estamos submetidos à lei do retorno? Se vier mal, vai mal? Meu amigo, se você recebeu aqueles honorários de uma forma injusta, você pode ter certeza. Do mesmo jeito que você recebeu, você perde. O seu carro quebra, funde o motor, te roubam alguma coisa. Tem casos assim. O advogado que não foi assim, muito correto, ganhou um honorário muito bom, comprou um carro novinho. Aí no dia seguinte, o ladrão levou o carro embora, não deu tempo nem de fazer seguro. Falei assim, nossa, que prejuízo. Pois é. Toma na própria pele o efeito daquilo que você fez. Você causou prejuízo para alguém, veio a lei divina e fez com que imediatamente você colhesse de volta as suas ações. Então Alexandre sabia isso e devolveu para o povo aquilo que tinha tomado. E finalmente, por que as mãos abertas, abanando do lado de fora da esquife? Porque ele não estava levando nada. É exatamente isso. Ninguém leva nada de material, as mãos vão vazias. Nós só levamos o que nós somos. Só isso, nada mais. Quem quer fazer um testamento aí? Bom, nós já temos 1h20 de estudos. Eu presumo que vocês já estejam cansados. São 10 princípios ou mandamentos. Nós estudamos 2. Temos 8 pela frente. Podemos ficar aqui até as 2 horas da manhã e terminar. Mas se isso não for possível, Tiago, a gente deixa o slide aí para o pessoal e nos próximos estudos, se o pessoal quiser, pode estudar os outros 8 que estão faltando. Tudo bem assim? Perguntas e respostas. Quem discorda, quem tem uma opinião diferente, quem quer colocar o seu ponto de vista. Está aqui para vocês o microfone. A Assembleia Francesa está tímida? O que houve? Quando o Luciano destacou a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu me lembrei que nessa própria obra, Humberto Campos destaca o papel de alguns grandes homens públicos que passaram pelo Brasil, e dentre eles Rui Barbosa, naquela fase de transição da monarquia para a república, né? A obra vai até a república. E ali ele destaca o papel que Rui Barbosa, junto com alguns outros, fizeram para transformar o Brasil dessa situação de um poder via monarquia para um poder via república. E Rui Barbosa foi um dos grandes
batalhadores para que na Constituição, na primeira Constituição da República, fosse ali estabelecida o princípio do Estado laico. Ele foi um dos grandes batalhadores para isso. E hoje a gente vê a importância disso, né, Luciano? Quer dizer, o Brasil ele é um Estado que não tem uma vocação, ele não é um país, um Estado católico, assim como também não é espírita, não é evangélico. Ele é destinado a todos os cidadãos, predomina aí, no seu ponto de vista jurídico, a liberdade, e a gente verifica o quão isso é importante até para romper com aquela outra menção, acho que no prefácio de Emmanuel, para romper com a separatividade que predominou toda a nossa história. A nossa história, Luciano também destacou aqui a questão da Idade Média, da Inquisição, ela é uma história que vai ter ali a religião e o poder andando lado a lado. Então essa é a nossa história. Isso tem tudo a ver com direito, tem tudo a ver com religião. E enquanto você falava, Luciano, eu aqui refletia que um dos papéis da AGE, né, Associação Jurídico Espírita, não é apenas e tão somente congregar operadores do direito, mas também permitir que questões do direito sejam tratadas de um modo simples, de um modo fácil, de um modo coloquial, porque o direito ele afeta a vida de cada um de nós. Não, você não precisa ser jurista, ser bacharel em direito para falar, para conhecer sobre o direito. Então, enquanto o Luciano falava, eu aqui meditava e refletia, né, que o Luciano foi muito feliz hoje e ele soube aí falar sobre o direito, sobre justiça, de um modo simples, de um modo acessível a todos nós, o que vai em encontro aí também da doutrina espírita. E essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a mensagem que ela me passa é a importância do exercício da atividade humana, independentemente de qual seja ela. Porque o que Humberto de Campos procura ali passar é a importância do papel de cada um de nós na construção desse ideal de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então eu só queria fazer essa observação, que eu achei que, eu acho que o começo, né, o modo como você iniciou o seu trabalho, ele realmente nos dá a dimensão do nosso papel, função e responsabilidade aqui enquanto espíritos encarnados. E para fazer uma reflexão também em cima da figura de Rui Barbosa, o Chico nos revelou reencarnação de quem foi Rui Barbosa. O Chico de vez em quando tinha isso, né? Ele conseguia perceber quem era quem. E ele percebeu quem era o espírito antes de ser Rui Barbosa. Ele foi um outro personagem da nossa história muito significativo. Então, quem terá sido Rui Barbosa, né? Antes de ser essa águia de Aia, esse homem ao qual nós devemos, em grande parte, o regime republicano no Brasil. Ele está intimamente relacionado com a história desse país. Quem terá sido ele? Dom Pedro? Não foi Dom Pedro. Mas passou perto, viu? Vocês lembram que Dom Pedro Infante, né? Com poucos anos de idade, 6 para 7 anos, Dom João volta para Portugal e deixa o menino aqui no Império. Ele, criança, obviamente, não governava. Alguém governava por ele. José Bonifácio de Andrade Silva. Então, José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, retorna depois, como Rui Barbosa, para cuidar da República. Olha que interessante. Então, ele articulou 2 grandes movimentos brasileiros. A independência e logo depois a República. Essa é a informação do Chico, trazida por um trabalho de pesquisa feita pela Sueli Caldas Schubert, na correspondência que o Chico mantinha com o presidente da FEB, da época,
o Vantuil de Freitas. Então, na correspondência de Vantuil e Chico, tinha lá essa revelação, no mínimo curiosa, né? Uma hipótese de ter sido José Bonifácio de Andrade e Silva, que é de Barbacena, mais ou menos. Ele era de Santos, mas lá em Barbacena até hoje tem lá familiares deles, mas ele era de Santos e teve esse papel aí no nosso país. Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Mais ninguém? Bom, então nós vamos chegando aí pertinho do nosso horário, faltam 5 minutos, né? Nós vamos então devolver aqui a coordenação dos trabalhos para a AGE São Paulo e para a USE, para a gente fazer uma prece de encerramento, algo equivalente, né? Eu queria agradecer muito ao Luciano pelas explicações. A gente aprendeu que há muito na lei natural, né, na nossa legislação, felizmente, né, a gente está lidando com um direito posto moderno e de vanguarda, né, porque é inspirado muito, né, lá na codificação, né, nos ensinamentos de Kardec, do Evangelho. Basta que a gente ponha isso em prática mesmo, né, faça valer todo esse arcabouço aí de legislação moderna que nós temos no Brasil e podemos exercitar. E eu convidaria a dona Marlene para fazer a prece de encerramento, agradecendo a todos pela presença e a participação. Bom, antes de fazer a prece, nós aqui do Grupo Espírita Luz e Amor estamos muito felizes em receber todos vocês nesse seminário com o Luciano, mas nós queremos todos vocês de volta à noite, às 20 horas, e trazendo ainda mais companheiros, porque nós vamos continuar usufruindo dos estudos do nosso companheiro, e à noite ele vai falar sobre um legado muito importante de Allan Kardec, que é a racionalidade, né? Então eu conto com todos vocês, e nós do Luz e Amor e da USE, né, estamos realmente muito agradecidos pela presença de vocês. E agradecidos a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso irmão amado, por nos ter oferecido e proporcionado este momento, nesta tarde em que pudemos usufruir mais um pouco dos ensinamentos doutrinários, em busca de um mundo melhor, em busca da fraternidade, da luz e do companheirismo entre todos nós. A nossa profunda gratidão. E mais uma vez, que possamos estar à noites, envoltos neste mesmo clima de amor, nessa fraternidade e nessa proteção espiritual que certamente tivemos nestes momentos em que aqui estivemos. A nossa gratidão e que assim seja.